Olá! Boa tarde a todos. Boa tarde, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Gente, faz um tempinho, né? Que a gente não chega por aqui. Nosso último vídeo também já faz um tempo, tá de dia. Hoje eu consegui... Deixa eu ver a hora aqui, gente. 15h03. Hoje eu consegui gravar, tô conseguindo gravar um pouco mais cedo. Nós estamos finalizando o livro de Eclesiastes. Eu peço 1000 perdões a vocês pelo tempo longo de colocar os vídeos, porque é muita coisa. Às vezes a gente acha que vai conseguir fazer uma coisa com a facilidade e acaba que não conseguindo, olhe, peleja, viu? Mas Jesus é bom e está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos lá para o capítulo 10 do livro do Eclesiastes. Tá finalizando, só falta mais 2, tá? Esse é o 10, o 11 e o 12. E a gente termina Eclesiastes e vamos aguardar Jesus colocar outra coisa no nosso coração. Amém? Assim como as moscas mortas fazem exalar o mau cheiro e inutilizar a essência do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de tolice. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti, o espírito do governador não deixe o teu lugar, porque a submissão é um remédio para que aplaca grandes pecados. Ainda vi um grande mal debaixo do sol, um erro que procede todos que governam. O tolo ocupando grandes cargos e os ricos ocupando cargos inferiores. Rico que ele está falando aqui não é rico em dinheiro não, tá, gente? É rico em sabedoria. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé sobre a terra como servos. O capítulo 10... Tá calor, pessoal. Misericórdia. O capítulo 10 do livro do Eclesiastes, ele fala mais especificamente sobre as características de uma pessoa tola. E a gente fica... Deixa eu tirar um pouquinho o óculos. Fico bem à vontade assim com vocês. E a gente fica perguntando, tem horas, o que é uma pessoa tola, né? Algumas pessoas, assim, a gente pergunta, o que é uma pessoa tola? Por que o livro de Eclesiastes fala tanto nisso? Em tolos. Tolo, de acordo com o dicionário, faz referência a um indivíduo que faz tolice, faz besteira, não tem inteligência, não tem juízo. É uma pessoa que só faz asneira. Essa é uma pessoa tola. Tá entendendo? Aí quando o Eclesiastes, quando o Salomão, ele vem tratar dos tolos, quando ele vem falar dos tolos, eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Eu vou dividir o capítulo em partes, a gente explica em partes para poder fechar o capítulo todo como a gente faz. Quando ele fala dos tolos, ele tá falando justamente desse tipo de gente, dessas pessoas que só fazem asneiras, fazem o que querem, falam o que querem, dizem o que querem e acham que estão certo. Ele fala do tolo como alguém que ignora todo e qualquer princípio a qual a vida foi construída. Nós temos princípios que regem a nossa vida. Nossa vida cristã e a nossa vida secular. Porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente convive com vizinho, com parente, com familiar, convive com colegas de trabalho, colega de faculdade, colega de escola. Ou seja, nós temos uma vida. E existem princípios nessa vida. Tá bem quente. Existem princípios nessa vida que eles não podem ser ignorados. Tá entendendo? A gente não pode ignorar os princípios da vida. A gente não pode ignorar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, a gente precisa ter um norte, precisa ter um rumo, precisa ter uma direção. O que eu quero para a minha vida? Quais são os princípios? A minha vida ela é construída. Aí a gente vai dar aquela voltinha na nossa Bíblia, tá certo? E vamos lá para o livro de Mateus. Mateus tem sido companheiro na gente na jornada em Eclesiastes. Olha só, gente. O livro de Mateus, ele é um livro escrito por Mateus, ele foi escrito pelo próprio Mateus, e ele foi escrito para os judeus, para mostrar aos judeus que Jesus ele era o Cristo. E no livro de Mateus, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, começa o Sermão da Montanha, que é o sermão mais famoso de Jesus.
Então, eu vou ler só um pedacinho, porque é um sermão de 2 capítulos, eu não vou ler os 2 capítulos para vocês, mas para mostrar para vocês que Jesus mostrou quais são os princípios pelos quais a vida deve ser construída. Então, no Sermão da Montanha, capítulo 5, primeiro. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele e aos seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Aí começa. A partir do versículo 3, começa as bem-aventuranças. Jesus começa a dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E assim vai. Isso no capítulo 5. Quando chega no versículo 17, ele fala da importância da lei. Tá entendendo? Quando chega no versículo 21 do capítulo 5, ele fala sobre o homicídio. No versículo 27, ele fala sobre o adultério. No versículo 31, ele fala sobre o divórcio. No versículo 33, ele fala sobre os juramentos. Aí chega no capítulo 6. Aí começa o socorro aos necessitados. No versículo 5 do capítulo 6, ele fala sobre a oração. Isso é o prefácio da minha Bíblia, tá, gente? No versículo 16 do capítulo 6, ele fala sobre o jejum. No versículo 19 do capítulo 6, ele fala sobre as riquezas. Aí ele entra no 25 do capítulo 6, o verso 25 do capítulo 6, ele fala sobre os cuidados da vida, que a gente não deve andar ansioso, que tudo deve ser conhecido perante Deus. Aí termina o capítulo 6, aí ele entra no capítulo 7. Isso ele ainda está no Sermão da Montanha, tá, gente? Ele ainda não terminou o Sermão da Montanha, é um sermão mais longo de Jesus. Começa no primeiro, verso 1 do capítulo 7, sobre julgar o seu próximo. Verso 7, ele fala novamente sobre a oração. Só que lá ele diz, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, aqui teu Deus que vem em secreto. Aqui ele fala, buscai e achareis, quando pedir e abrir-se-vos-á. Verso 13 do capítulo 7, ele fala sobre a porta larga e a porta estreita. Verso 15, os cuidados com os falsos ensinadores. Verso 24, ele fala sobre os 2 fundamentos, que é a casa na rocha, a casa na areia. Aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Aquele que ouve minha palavra e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Esses são os fundamentos, os princípios que Jesus ele deixou. Aqui ele ensina várias coisas. Aí termina o capítulo 7, termina o Sermão da Montanha e o início do capítulo 8 já começa. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Aí começa que ele já começa a fazer as curas. Mas ele deu uma parada muito breve, muito aqui longa. Mateus ele descreve com muitos detalhes, tá entendendo? O livro de Mateus descreve com muitos detalhes. Mateus ele é bem detalhista nas coisas, nos seus milagres, e ele descreve todo o capítulo, todo o Sermão da Montanha. Então, assim, a Bíblia, ela nos dá princípios, ela nos mostra como que a gente deve andar. Tá entendendo? O livro de Tiago, ele nos mostra quais são os princípios. Daqui a pouco a gente chega lá em Tiago. Ele mostra os princípios. Você tá entendendo? Do versículo 2 até o versículo 7, ele mostra aqui. Até quando a gente mostra o caminho ao tolo, quando ele tá na direção, ele não consegue chegar. Porque o pior cego, gente, é aquele que não quer ver. Então o tolo, ele faz o que quer. Ele acha que ele pode tudo, ele não aceita conselho, ele é soberbo, ele é arrogante. Aí a gente vai lá pro capítulo, vai lá para Tiago. A gente começa a nossa viagem lá em Tiago. Vamos ver o que é que Tiago fala? Passear mais um pouquinho na Bíblia. Nossa, eu cheguei em Apocalipse, não cheguei em Tiago. Hebreus. Nossa, Apocalipse de novo. Tem um mistério em Apocalipse, hein, gente? Tiago. Aí no capítulo 4 do livro de Tiago, Tiago ele foi o segundo pastor da igreja depois de Pedro, tá? Tiago, não Tiago apóstolo. Esse Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus, tá? O Tiago apóstolo, ele foi morto, o apóstolo que andava com Jesus, ele foi morto lá em Atos, bem antes disso, quando a igreja estava orando, aquela passagem famosa
que Pedro, ele está preso e a igreja orava e um anjo foi lá e abriu as portas e Pedro escapou e ele foi bater na porta, a menina achou que não fosse ele e a igreja estava em contínuas orações. Pronto, o apóstolo Tiago, ele foi morto antes de Pedro. E o próximo a ser morto seria Pedro. Mas aí Jesus chegou e interviu devido às orações da igreja. Então esse livro de Tiago aqui, ele é escrito pelo irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Veja como Jesus influenciou até a sua própria família de sangue. Porque Maria, depois que Jesus nasceu, ela teve outros filhos. E Tiago foi um deles. Aí ele mostra aqui, ó, no capítulo 4 do livro de Tiago, verso do 6 ao 17. Também não vou ler muito não, tá, gente? Antes ele dá maior graça, porquanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Deus, ele resiste ao tolo. Daqui a pouco a gente volta no livro de Tiago, tá certo? Deixa eu até marcar aqui, gente. Não, senão desmarca. A minha Bíblia é toda marcada. Peraí, tá, gente? A minha Bíblia, ela é toda marcada. Então, assim, Deus, ele resiste aos soberbos. Então, ele resiste às pessoas tolas. Porque as pessoas tolas, elas são soberbas. Elas fazem o que querem. Quando ele diz aqui, ainda que se levante o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Tá entendendo? Porque a submissão é um remédio que aplaca grandes pecados. Existe um provérbio, que agora eu não me recordo onde ele está, mas ele diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Então, quando ele diz, não deixe o seu lugar, não é para você tomar decisões precipitadas, baseadas na sua emoção, baseada naquilo que você está passando no momento. Não, é para você manter calmo, ficar tranquilo, confiar em Deus, aprender a orar. A gente precisa aprender a orar, gente, quando a gente está com raiva. É tão difícil isso. A nossa mentalidade, o nosso eu, assim, o nosso ego, quando a gente explode de raiva, daqui a pouco a gente bota a mão na cabeça, meu Deus, o que foi que aconteceu, o que foi que eu fiz? Mas aí a gente já acabou fazendo aquilo que não deveria fazer. Então a gente precisa orar a Deus, pedir aquele espírito de mansidão, que é o nosso amigo amado, pedir o espírito do autocontrole, para justamente não agir como um tolo e acabar deixando o nosso lugar. Certo? Então Deus, ele resiste aos soberbos, e o livro do Eclesiastes, até esse capítulo, ele fala sobre esse perigo de você tomar decisões precipitadas, de pessoas tolas, quando ele diz, assim como a mosca morta faz exalar o mau cheiro e inutiliza a essência do perfumista, ou seja, qualquer coisinha que cai na essência de um perfume estraga. Então você pode ser a pessoa mais top das galáxias, como diz a história, mas se você agir como uma pessoa tola, vai acabar estragando de uma certa forma toda a reputação sua, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você vem construindo. Amém, gente? Aí a gente vai começar a partir do versículo 8. Vamos ler do 8 em diante. Quem abrir uma cova cairá nela. Quem romper um muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta as pedras pode se ferir com elas. O que racha a lenha expõe-se ao perigo. Se estiver cego o machado e não for afiado, então deve redobrar sua força. Mas a sabedoria é proveitosa para resolver o problema. Seguramente, se a serpente morder antes de estar encantada, o encantador não é bom. Tá certo? Aí eu vou parar aqui para depois entrar no versículo 12. Olha só, gente, o perigo das coisas. O tolo, ele age de qualquer forma, porque ele não vê nada além do seu nariz, ele não vê nada além daquilo que ele quer, da vontade dele, do que ele pode, do que ele acha. Então ele não vê nada além disso, então ele começa a correr perigo com as coisas. E quando ele começa a explicar, se você abrir uma cova, quem cai nela é você. Se você rompe o muro, uma cobra morde. Ou seja, as precauções. Lembra que Jesus começa do Sermão da Montanha, ele começa a colocar quais são os princípios que a vida deve ser erguida? Pois é, toda vez que você rompe um princípio, ou seja, você quebra um muro, você cava uma cova, você acaba tendo problema.
Por quê? Porque você rompeu um princípio da Bíblia, você acabou destruindo um princípio da Bíblia. Porque o muro que aqui se fala é uma proteção, protege você das cobras, ou seja, a palavra do Senhor diz lá no Salmo 91, pisarás em serpentes e escorpiões, mas você só pode pisar em serpentes e escorpiões, como diz o Salmo 91, se você habitar no esconderijo do Altíssimo. E para habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91, a gente precisa fazer com que esses princípios da Bíblia estejam exclusivamente dentro dos nossos corações e que eles não saiam por nada. Eles não podem sair por nada de dentro da nossa vida. Então, quando ele diz aqui a sabedoria é boa para proveitosa. Existe uma frase de Abraham Lincoln que diz: se você me der 6 horas para cortar uma árvore, eu vou passar 4 horas dela afiando o machado. Tá entendendo? Por quê? Você tem que saber como fazer, você tem que ver as coisas, ver as precauções da forma correta e não ver as precauções que se devem ser tomadas como obstáculos. Tá entendendo? Aí Jesus fala, vamos lá para o livro de Lucas. Tá entendendo? Olha só o que Jesus fala aqui no livro do Evangelista Lucas, versículo 14, capítulo 14 do Evangelista Lucas. Vamos lá. 14, 28 ao 32. Vamos lá. Olha só. Qual, pois, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver com quem vai acabar, para que não aconteça de depois ver postos alicerces e não podendo acabar a torre, e virem começarem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Qual é o rei que, indo à peleja contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro dele com outro que vem com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda-lhe embastadores e pede-lhe condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se for insípido, não pode salgar, e não presta para a terra, nem para o lixo, lançando fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu li até um pouco mais, tá, gente? Mas a referência é só até o 32. Porque é o preço do discipulado que Jesus fala. A epígrafe fala do preço do discipulado. E a gente tem que saber o que fazer. A gente tem que calcular as coisas. A gente tem que planejar as coisas. A gente tem que ver o que vale a pena, o que não vale a pena, como é que a gente resolve o problema, para depois a gente, não tendo 10.000 homens, sair a guerra contra um outro rei que tem 20.000 homens e acabar matando todos os nossos soldados e acabar também morrendo na guerra, sem emitir um tratado de paz. Então a gente precisa calcular. Jesus diz que a gente precisa calcular as coisas, a gente precisa parar, pensar, ponderar, refletir e não agir como um tolo, porque justamente isso, o tolo, ele não vê perigo em nada, ele faz o que ele quer. Tá entendendo? Ele se expõe quando racha a lenha, ele fica com raiva porque o machado não tá afiado, ou seja, ele não para pensar, ele não para ver, ele não para analisar, porque ele não enxerga nada além do seu nariz. E é bem difícil lidar com uma pessoa tola, gente. Como é complicado você morar, conviver, trabalhar, estudar com uma pessoa tola. A gente precisa pedir muita sabedoria do alto, precisa pedir muita paz, precisa pedir muita mansidão, muita direção do Santo Espírito, para que a gente conviva com essas pessoas que nós estamos cercados. Amém, gente? Vamos continuando. Aí aqui, gente, a partir do versículo 12 até o 14, a gente ele fala do perigo da língua. Olha só. As palavras na boca do tolo a favor, porém as palavras na boca do sábio a favor. Porém, os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é tolice, e o fim do seu falar é uma loucura, ou seja, nada com nada. O tolo multiplica as palavras, porém ninguém entende o que ele diz. E o que se fará saber depois dele, tá entendendo? Ou seja, até o versículo 20 a gente vai falar um pouquinho das nossas atitudes e também das nossas línguas.
Vamos voltar lá no livro de Tiago? Já deixei marcado aqui, gente. Tiago 3, gente, olha só. Tiago 3, ele fala justamente sobre o domínio da língua. Olha só, capítulo 3 do livro de Tiago. Meus irmãos, muito de vós sejam mestres, sabendo que receberem o mais duro juízo. Porque todos tropeçando em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, tal é perfeito. E é poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas do cavalo para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também nas naus que tão grandes são levadas por impetuosos ventos, viram-se como um pequeno leme, onde se quer para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua, um pequeno membro que gloria-se em grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina o corpo. Inflama o curso da natureza, que é inflamada pelo inferno. Olha só, gente. Ele diz que grandes coisas como navios, cavalos, são controlados por pequenas coisas. E o nosso corpo, ele é inflamado e controlado pela nossa língua. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa língua. Eu vou voltar aqui um pouquinho no livro dos Salmos. Salmos 141. Eu tô tirando e colocando óculos, gente, porque eu tô com muito calor. E não dá para ligar o ventilador, porque senão vocês não conseguem falar comigo. Não conseguem me ouvir. Salmo 141, olha só, gente. O Salmo 141, a epígrafe diz: oração por direção e ajuda. Senhor, a ti clamo. Inclina os teus ouvidos para ouvir a minha voz quando eu clamar. Suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como um sacrifício à tarde. Olha só o que ele fala no versículo 4. Põe ao Senhor um guarda na minha boca, um guarda à porta dos meus lábios. E não deixe que meu coração se incline para as coisas mais, práticas e obras mais, como aqueles que praticam a iniquidade. Não coma eu das suas delícias. Depois vocês leiam o salmo todo em casa, gente. Ou seja, o cuidado com a língua. E ele fala aqui no livro de Eclesiastes que o tolo precisa ter cuidado com a língua. Vamos adiante. O verso 15, o trabalho dos tolos. Cada um deles fadiga porque não sabe nem como ir à cidade. Gente, vamos lá voltar no livro de Salmos. Dessa vez vamos para o Salmo 128. Ele diz que o trabalho do tolo, ele fadiga. Por quê? Como o tolo age sem sabedoria, como o tolo age da forma que quer, como quer, ele não escuta conselhos, não vê nada além do seu nariz, o trabalho não pode ser abençoado. Então o trabalho dele é cansativo, enfadonho e acaba não servindo para nada, porque ele não sabe o caminho a qual ele vai percorrer devido à sua tolice. Aí o Salmo 128, ele diz: o temor do Senhor é a felicidade no lar. Bem-aventurado que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, será feliz e tudo irá bem. Olha só, gente, bem diferente do trabalho do tolo. Quando a gente teme a Deus, quando a gente age com sabedoria, nós vamos comer do trabalho das nossas mãos, tudo nos irá bem e nós seremos felizes. Depois você lê o Salmo 128 todo, que Deus ele vai falar fortemente com vocês. Ou seja, enquanto o trabalho do tolo é cansativo e enfadonho, o trabalho do justo é feliz e proveitoso, porque honra a Deus. Certo? Vamos lá para o 16 em diante. Ai de ti, ó terra, quando o seu rei é uma criança, cujos príncipes fazem banquete logo de manhã. Bem-aventurada tua, ó terra, quando o seu rei é filho desnobre e os príncipes comem a tempo, para se fortalecerem e não para bebedice. Por causa da preguiça se enfraquece o teto, e pela indolência das mãos a casa goteja. Para rir-se, faz-se banquetes,
e o vinho produz alegria, e tudo o dinheiro atende. Nem ainda em seu pensamento amaldiçois o rei, tampouco para o seu interior, na sua recâmara amaldiçois ao rico, porque as aves do céu levariam a tua voz, e os que têm asa dariam notícia ao assunto. É bem forte em diante. Ele fala, gente, da imaturidade de quem governa, tá certo? Ele diz que quando o rei é uma criança, as pessoas fazem banquetes logo de manhã. Aí a gente vai para o livro de Isaías para ver o que é que Isaías ele nos fala sobre essa questão. Isaías 31, olha só o que é que Isaías 31 nos diz, gente. Estamos chegando. Isaías 31, 5. Isaías 31, 5. O Isaías... Peraí, tá, gente? É isso mesmo. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías, gente. Eu só me perdi aqui. Deixa eu ver se eu acho para vocês. Tá certo? Aguenta aí. Olha só, gente. Isaías 31, 5, ele diz: como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele amparará e livrará, e passando salvará. Ou seja, o Salmo 33, vamos lá voltar no livro dos Salmos. O Salmo 33, ele diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Deixa eu só conferir aqui, tá, gente? Aqui, ó, gente. Bem-aventurado, Salmo 33, 12. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e qual o povo escolheu para a sua herança. Salmo 33. Ou seja, enquanto as pessoas imaturam, elas acabam destruindo, as pessoas sábias, que são as pessoas dirigidas por Deus, elas têm uma nação bem-aventurada, porque quem dirige essa nação é Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com as nossas atitudes, que é o que ele fala no versículo 20. Ele diz: ó, não amaldiçoes nem teu pensamento, porque as aves do céu livrariam. Então, quando Jesus manda a gente orar no nosso quarto em secreto, manda a gente continuar em oração, ele quer dizer que a gente não precisa expor as nossas orações para todo mundo, não, gente. A gente precisa ter intimidade com Deus. A gente tem que ter cuidado com o que fala, com o que faz, com o que pensa, para não sair dos princípios bíblicos, para não sair da base bíblica que Deus ele nos dá, para que a gente não haja como os tolos que acabam com os princípios da vida e ignoram todos esses princípios que elas foram construídas, e sim agem da forma que querem e não usam de sabedoria, são soberbos, são arrogantes. Então a gente precisa andar na conformidade da palavra do Senhor Deus. Amém? Deixa eu orar por você. Justo, soberano e eterno Deus, Pai das luzes, Pai da eternidade, meu Deus, abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo. Pai das luzes, que o Senhor dê sabedoria a ela, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor abra a mente, tire todas as escamas dos olhos, que o teu nome seja glorificado, exaltado e abençoado na vida dela. E que o Senhor dê a ela sabedoria, meu Deus, para ela resolver todas as questões referentes a tudo na vida dela. Que ela esteja sempre confiando no Senhor e que ela saiba que ela é filha, que ela não é órfã e que o Senhor é o nosso pastor, portanto nada vai nos faltar. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo.